Olá, bom dia. Eu pensei em fazer esse vídeo aqui hoje para falar sobre a questão da remuneração nossa, né? Eu sei que, acredito que a imensa maioria das pessoas que vão prestar o concurso tem o conhecimento que, além do valor que consta no edital, nós temos as diligências, mas é difícil visualizar, né, na prática como que é. E é óbvio, lá nas normas da corregedoria eles tratam do assunto, todo mundo vai ter que estudar, mas é um pouco estranho, né? Então, eu vou falar mais ou menos assim de forma bem sucinta, porque eu acho que é uma coisa que interessa a todos. É óbvio, a gente não pode só pautar as nossas decisões por questões de grana, né, de remuneração. Existem outras coisas que envolvem, mas sem dúvida eu acho que o valor que você vai ter no final do mês é uma coisa importante para decidir sobre a sua vida, né? Então eu vou falar o seguinte, ó, existe aquele salário base ali, 8.800. Aí, vamos falar assim, por exemplo, de uma pessoa que ainda não tá há 0 dia no tribunal, tá? Eu tô há 12 anos, eu tenho então 2 quinquênios, eu tenho um adicional de qualificação, então isso vai aumentando a tua renda. Mas vamos falar do que a pessoa adentrou no tribunal. Então ela vai ter ali os 8.800, ela terá o auxílio alimentação, que vai ser uns 1.200 por mês, oscila com o número de dias trabalhados, ela terá o auxílio transporte, que gira em torno... o auxílio transporte é baixo, não é alto não, deve ser uns 170, 150 reais por mês. Eu acho que não dá 200 reais, né, para ser sincero. E o auxílio saúde são 500 reais por mês. Teve até uma mudancinha agora, dependendo se a pessoa tiver mais de 50 anos, se tiver alguma doença, ela pode ter um acréscimo, mas assim, via de regra é isso. 1.200 de alimentação, quase 200 de transporte e 500 reais de auxílio saúde, né? Aí você vai somar naquilo ali. Se você tiver uma especialização ou mestrado ou doutorado, você faz jus ao adicional de qualificação também, tá? Eu tenho uma especialização só, então eu tenho 7,5% de acréscimo, o que vai dar uns 600 e poucos reais. Mas se a pessoa tiver um mestrado, são 10%, e um doutorado 12,5%. Então, também de cara a pessoa que tenha uma especialização, e vale muito a pena fazer se você não tem, porque, pro resto da vida você vai receber isso aí. Ok, então esse é o salário. Aí vamos partir então para as diligências. Então o salário, na prática, aí, quando você soma e divide aí, vai dar, pode colocar aí 10 conto por mês. Um pouquinho menos, vai, uns 9 mil por mês. Beleza. Aí vem as diligências. As diligências, nós temos o seguinte. Vamos colocar assim, basicamente nós temos 3 pagadores. Tem o Estado de São Paulo, que vai nos remunerar por meio das diligências consideradas gratuitas, né? São as diligências lá do juizado especial, as diligências das varas criminais, as diligências da pessoa que tem a justiça gratuita. Então, quem vai encarregar de pagar, de nos indenizar, é o Estado. E é por meio de um sistema de cotas. Como que funciona isso? O tribunal, ele reserva mensalmente 10% da arrecadação para nos pagar. Teve até um projeto na Alesp, uns tempos atrás, tentando baixar para 5%, mas não prosperou, graças a Deus, e continua então os 10%. Então, o que é feito? É somado. Quantos atos no estado de São Paulo foram feitos? Meio louco, né? Mas faz somar de todas as comarcas quantos atos foram feitos dos oficiais, porque o oficial de justiça, no final do mês, ele tem que elaborar um negócio chamado mapa. E aí ele vai descrever o processo, o mandado e o número de cotas que ele cumpriu ali.
Então é somado em cada comarca, depois é repassado para São Paulo, em São Paulo é somado do estado, e eles vão pegar esse valor da arrecadação e dividir. Então, por exemplo, sei lá, 20 milhões de reais, 25 milhões de reais dividido por 200 mil atos realizados no estado de São Paulo, e chega-se num valor, tá? Esse valor é publicado sempre na última semana do mês, e no último dia útil do mês o tribunal, o estado vai lá e nos deposita. Isso é legal, porque ele faz o pagamento numa época que às vezes já está todo mundo sem grana, né? Que ainda não está longe para o quarto dia útil. No último dia útil do mês você vai receber tudo aquilo que você comprou no mês anterior. Vou falar de forma muito concreta. Por exemplo, esse mês. Agora, no último dia do mês, no penúltimo dia do mês, pagou um dia antes, a cota foi de R$ 62,58. Então, a conta é simples, olha, fui lá cumprir 100 cotas. Então são R$ 6.278 que você vai receber, mais algo chamado adiantamento mensal. Daquela fatia de 10% que eu falei, na verdade eles vão separar depois daquele montante 20% e vão dividir igualmente com todos os oficiais de justiça do estado, não importa o tanto de mandados, de cotas que você fez. Você tem que ter feito pelo menos uma. Se você for lá e cumpriu um mandado no mês, por exemplo, estava de férias, tal, votou no último dia, cumpriu um mandado, você faz jus a esse adiantamento mensal. Esse adiantamento mensal, esse mês foi de R$ 1.600. Então vai lá, eu cumpri 100 cotas no final do mês. Vou somar. Quanto deu então? 100 vezes 62,58, 6.258, mais R$ 1.600 de adiantamento mensal. Então, no último dia útil do mês, o tribunal vai lá, o estado vai lá e vai te depositar R$ 8.000 na sua conta. Além disso, você cumpre mandados também das fazendas públicas, então do município, do estado e da União. Eles também são remunerados por sistema de mapas, via de regra, tá? Então, você vai lá, vou cumprir 10 mandados do município, ação fiscal do município. Esses mandados, aí o valor deles é considerado justiça paga, então não entra naquele sistema de cota. Então, qual que é o valor hoje da justiça paga no estado de São Paulo? 3 UFESPs, o que hoje são R$ 102,78. Então, você cumpriu 10 mandados da prefeitura, você vai receber ali R$ 1.072. R$ 1.020 e poucos reais. 10 vezes os 102,78, tá? E aí é feita uma relação, é encaminhado, o juiz vai assinar, o juiz corregedor da central de mandados vai assinar, vai mandar para o órgão pagador, ou prefeitura, ou estado, ou união, né? E eles vão fazer os pagamentos em conta corrente, tá? Aí cada cidade, cada estado tem uma forma, e o estado, no caso, aí depende do dia que você encaminha o mapa, e tem um dia, um período para eles efetuarem um pagamento. Oscila, tá? Aí já não é tão preciso assim. E por final você tem as guias, que a gente fala das guias. O que é a guia? A guia é a parte que não tem justiça gratuita e tem que arcar com os custos do processo. Então a empresa, o banco ingressou com uma ação de busca e apreensão, ele vai ter que recolher ali R$ 102,78 para você cumprir um mandado. Então, é um mandado de citação e penhora. Então, são 2 cotas, porque você tem que citar, esperar o período e depois ir lá fazer a penhora. Então, aí no caso, você tem que recolher lá R$ 205. Então, essas são as guias. Aí, as guias também. Você vai fazer um mapa com a relação de todas as guias que você cumpriu, o número dos mandados, o número dos processos. O juiz vai assinar, o chefe da central de mandados vai cadastrar esse mapa no sistema e no último dia útil do mês vai ser transferido, aí já não é pago, né? Porque esse dinheiro está lá depositado no Banco do Brasil. Aí esse valor, ele é transferido para a conta do oficial de justiça, tá? Então, eu cumpri 20 mandados com guia.
Então, se você vai receber ali 2.000 e pouquinhos reais também no último dia do mês. Então, eu falei no outro vídeo e torno a repetir. Aquele valor de 8.800, ele passa muito disso na prática. Porque, olha, não é um absurdo você fazer 100 cotas no mês, o que já vai te garantir quase 8.000 reais pensando na antecipação também inclusa. Não é difícil você fazer 10 guias no mês, é muito tranquilo, um pouquinho de execução fiscal. Então, assim, é muito normal você fazer 10.000 reais de diligência e elas não são tributadas. Isso é uma coisa muito legal. Você vai colocar no bolso ali bonitinho, tá? Então é legal, às vezes, você se organizar, tentar viver com uma parte só delas, não incorporá-las integralmente na tua renda, porque senão vai um período que você tira férias, você fica sem, no final do ano tem o recesso diminui, então assim, várias coisinhas que talvez seria interessante, aí já vai de cada um, né? Se a pessoa quiser torrar tudo também, fica à vontade, mas a ideia é basicamente essa, tá? Você tem aquela fonte que você vai receber aqueles 8.800 no quarto dia útil do mês e depois você tem, ao decorrer do mês, o recebimento das guias, o recebimento da justiça gratuita e o recebimento da execução fiscal, tá? Então, é basicamente isso. Beleza? Falou, gente!